Graça e paz, bom dia para os de perto, para os de longe, que a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, possa encher tua vida, tua mente, tua alma, o teu coração, que até o final deste dia nós possamos testemunhar, testificar as bênçãos de Deus para o nosso viver. Te convido a ficar comigo aqui no nosso culto, na nossa live. Vamos aprender com o Senhor? Alimento com Deus. O alimento meu, o alimento teu tem que ser diário. Vamos aproveitar e vamos nos alimentar em Deus? Vai tudo bem. Estão me perguntando se eu tô bem, como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. Passo um filme aqui, as noites sem dormir, o choro escondido que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, alguns confrontos só tu assistiu, e as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Eu respondo assim. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar, está tudo bem, mas que não está, com Cristo eu sei, vai ficar. Com Cristo tudo fica bem. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. Passo um filme aqui, as noites sem dormir, o choro escondido que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe as feridas que eu carrego, alguns confrontos só tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. Quando me perguntam, eu respondo assim. Eu respondo assim. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar, está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei, vai ficar. Com Cristo fica, sim, com Cristo fica bem, fica em paz. Sabe por quê? É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar e ficar em paz. É que a tua presença me faz
presença me faz em qualquer momento ficar em paz. Eu tô bem. E você está bem? Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, com Cristo eu sei, vai ficar. Com Cristo sempre fico em paz. Com Cristo vai tudo bem. Com Cristo vai tudo bem. Com Ele eu fico, tu fica em paz. Pode estar faltando tudo, perdeu até as esperanças, mas se Cristo está comigo, está contigo, como diz aquele corinho antigo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem? Passo temporal, passa, passo temporal, passa, a dificuldade cessa, o problema acaba, porque Cristo nos faz ficar bem, independente da situação, do problema, da dificuldade, Ele nos faz passar por cima das águas em paz. Hoje o nosso alimento diário que Deus me deu traz por título Vai Tudo Bem. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vai tudo bem. Quero te convidar a ficar aqui comigo no nosso alimento diário. Compartilha a live com mais alguém. Curte, salva. E vamos falar do amor de Deus, vamos receber a bênção de Deus, mas também transmitir, semear, levar a bênção de Deus. Amém? Cumprindo o ID de Cristo. Quero te convidar para fazer a leitura da palavra de Deus no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis. Como é Antigo Testamento, é livro é masculino, então é segundo Reis, capítulo 4. Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 4. Que nos traz a história de Eliseu e a Sunamita. Você já ouviu essa história? Mas se você já ouviu, te convido a ficar aqui, porque a palavra do Senhor se renova todo dia, a cada amanhecer. Então, ele sempre tem algo, pode ser uma história conhecida, mas ele tem algo novo e especial para você, assim como ele tem para mim. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eis que este que tenho observado que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali,
recolheu-se àquele quarto e se deitou. Recolheu-se naquele quarto e se deitou. Hoje o Senhor me deu algumas perguntas que são para mim, para você, para nós. Porque a palavra do Senhor não é só para quem ouve. A palavra do Senhor também é para quem fala, para quem transmite. A sua palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto para quem ouve, como para quem prega, para quem anuncia, para quem fala. E hoje a palavra do Senhor nos diz assim: vai tudo bem? Vai tudo bem? Por isso que eu iniciei com o louvor, vai tudo bem. E vai tudo bem. E eu... preste atenção na primeira. Em quem está a tua confiança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a tua confiança? A quem você busca? Segundo, você conversa com Deus diariamente? Pede direção a Ele? Agradece, busca a sua presença, conversa com Deus diariamente e principalmente pede direção a Ele sobre as coisas que você vai fazer, sobre os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você quer realizar. Se tem pedido, tem contado a Deus, tem buscado Ele, pedido conselho dEle, ajuda dEle. E você que anuncia o recado de Deus, porque aqui tem pessoas que anunciam o recado de Deus. Você tem mesmo transmitido aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te ordena, ou você está anunciando o que não vem de Deus, do teu querer, da tua vontade? 3. Terceira pergunta. Tens orado, conversado com Deus antes de tomar qualquer decisão? Não importa se ela é pequena, grande, não importa o tamanho da decisão. Você tem questionado, conversado com Deus para tomar essa decisão? E a última pergunta. Quando te olho, quando me olho, vem Deus, nos reconhece como homem ou mulher de Deus? O que estão vendo na minha ou na tua vida? O que estão vendo em nós? A sunamita não tem o seu nome. A história não relata o seu nome. Sunamita porque ela era da cidade de Sunem. E hoje todos que morassem lá, Sunem era sunamita. Então não tem o nome desta mulher. Mas preste atenção nessa história. A Bíblia não relata o seu nome, mas relata o nome da cidade, que é Sunem. E Sunem significa lugar de descanso. É muito importante o significado do nome das pessoas, dos lugares, das coisas. É muito importante, principalmente segundo a palavra de Deus. Para quem vive para Deus, para quem transmite o evangelho, para quem vive a palavra de Deus, que está interessado, disposto a morar no céu, submisso a Deus, a sua vontade, é muito importante. Sunem significa lugar de descanso. E a sunamita, esta mulher que morava em Sunem, nos deixa muitos exemplos de fé, ousadia, bondade, generosidade e mulher de Deus. Ela era uma mulher de visão.
Ela viu quando Eliseu passava, o profeta passava, e ela conversou com seu marido. Eu tenho visto que aquele homem é o profeta, é o homem de Deus. Ela via Deus na vida de Eliseu. Será que estão vendo Deus na minha, na tua vida? Como estão vendo? Será que estão temendo a Deus, honrando a Deus quando vem a nossa vida? Quando te vem como homem de Deus, Eliseu era um homem de testemunho. E também a palavra de Deus diz assim, que não foi só a sunamita que viu, tem mais uma mulher que viu. Não foi só a sunamita não que viu que ele era homem de Deus. Teve mais uma mulher. E sabe quem era? Era, na verdade, uma menina, a escrava de Naamã. Ela também, quando conversou que Naamã precisava falar com o homem de Deus para ser curado da lepra, ela se falou de Eliseu e referiu-se a ele como homem de Deus, a reconhecia como homem de Deus. Tá aí mais um testemunho do homem de Deus. Você tem discernimento espiritual? Você consegue ver espiritualmente quem é e quem não é de Deus? Quem louva, quem não louva a Deus? Quem vive, quem não vive para Deus? Quem adora, quem não adora a Deus? Ou a tua visão é limitada e você vai, como diz aquele ditado, como Maria vai com as outras, só porque disseram que é, você vai e corre atrás. Você sabe discernir quem é e quem não é de Deus? Muitos estão sendo enganados porque não têm discernimento, não têm compreensão, muito menos quem é Deus. Não conhecem o seu agir, não conhecem a profundidade do seu poder, da sua palavra, ficam só naquela aguinha morna ali na beiradinha. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ficam só naquela, Deus é amor, Deus é amor. E não se aprofundem em conhecer a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que é para nós buscar a conhecer a Deus cada dia mais. Porque Deus é amor, sim, Ele é amor. Mas Ele é também justiça e fogo consumidor. E Ele vela em cumprir a sua palavra. Aquela sunamita era uma mulher temente a Deus. Está isso, vamos continuar a leitura. Verso 9 e 10. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é o santo homem de Deus. Ele não tinha conversado com aquela mulher, ele não tinha conversado com aquele homem, ele só viu ele passar. E ela chegou para o marido e disse: aquele é o profeta, aquele é o homem de Deus. Eu vejo no seu andar, eu vejo na sua vestimenta, eu vejo no seu comportamento. Ela estava dizendo: aquele é o homem de Deus. E ela não conhecia pessoalmente o homem de Deus, ela não tinha falado ainda com o homem de Deus, mas ela tinha discernimento e Deus mostrou para ela que aquele era o homem de Deus. Esta passagem nos dá muitas lições. E uma das lições que nos traz é que há problemas em eu, você, nós não consultarmos a Deus. Não ter intimidade com Deus e não consultar a Deus, não orar, não falar com Deus antes de tomar decisões, sejam elas importantes ou não. Porque existe o mundo carnal, físico e o mundo espiritual.
E se eu não sou guiado por Deus, se eu não deixo Ele trabalhar por mim, como que Ele vai me abençoar? Há guerras nos ares, diz a palavra do Senhor. E é perigoso para mim e para você não buscar a Deus e não pedir ajuda de Deus. Tem 12 lições que eu quero compartilhar aqui nesta manhã. 12 lições sobre a sunamita. E ela viu o homem passar e o que ela disse para o marido? Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Assim, vendo ele a nós para ali, se recolherá. Você tem deixado Cristo governar a tua vida, morar, ser o dono da tua vida? Ou você tem deixado ele só passar de visita? A revelação que Deus deu àquela sunamita é que ela não deveria ficar só vendo ele passar, de repente só convidar para um almoço ou para o jantar. Não, era fazer um quarto, algum lugar que ele pudesse vir quando ele quisesse, no momento que ele quisesse, sem pedir autorização. Estava ali o quarto, esperando. Quer posar hoje, posa. Quer comer hoje, come. Quer levantar, quer ir quando for. Mora, isso significa morada. Ela estava, em outras palavras, junto com seu marido, dizendo pro profeta, pro homem de Deus: vem morar conosco. E Jesus está perguntando hoje para mim e para você: tem lugar aí, tem um quartinho aí para mim? Posso morar no teu coração? Segunda lição, conhecer. E o conhecimento traz convivência, conviver, confiar. Primeiro eu conheço, depois o conhecer me traz convivência e confiança, confiar. Quando conhecemos a Cristo, deixamos Ele morar e começamos a conviver com Ele, temos relacionamento com Ele, passamos a confiar. Porque ninguém confia em ninguém assim só de vista. Só porque viu uma vez, só porque passou, porque disse um bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Para confiar em alguém, você tem que conviver com aquela pessoa. E a convivência que você vai aprendendo como ele, como ela é, vai te trazendo confiança. Terceira lição. O quarto que ela pediu para o esposo fazer era pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, preste atenção, era um quarto pequeno, ó. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Pequeno, mas preste bem atenção. E colocamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Não era um quarto pequeno sem nada, só com um colchão velho jogado no chão, não. Tinha que ter tudo dentro do quarto. Mesmo sendo pequeno, tinha que ter tudo para que o profeta pudesse chegar e descansar. Já que a nossa cidade é lugar de descanso, queremos ele aqui sempre morando conosco e que ele tenha o seu descanso. E alguém pode descansar sem se alimentar? Alguém pode descansar sem se banhar? Alguém pode descansar sem ter uma mesa para se alimentar, vai comer de pé correndo? Não. Alguém pode descansar sem ter uma cama? Não.
Jesus está dizendo para mim e para você, nem que seja aí no quartinho, no teu quartinho do coração, pequenininho. Posso morar? Está à porta e bate. Posso entrar? Posso morar? Você tem um lugar de descanso? Também no lado espiritual, muitas vezes nós nos sentimos pequenos. E o Senhor está dizendo, eu uso pequenino também. Eu moro no pequenino também. Eu trago descanso e descanso no pequenino também. Não precisa ser grande, não precisa estar lá no alto, não precisa ser famoso, não precisa ser o teólogo, aquele que fez a faculdade, o estudioso. Não, pode ser o pequenino. Para Deus não existe diferença entre o grande e o pequeno, o novo, o velho, o fraco, o forte. Para Ele todos somos iguais. Quarta lição, cuidado, exposição, exagero, cuidado. Cuidado. Hoje em dia está tão fácil se expor, né? Está tão fácil expor a tua casa. Já falei outro dia sobre isso, mas o Senhor me traz, olha, eu nem tinha notado, mas o Senhor me fez falar novamente. Cuidado que você anda abrindo as portas da tua casa e mostrando aí na internet para todo mundo. Tem lugares na tua casa que não é para todos ver, não é para todos conhecer, não é para todos saber. E o principal lugar é o quarto. Quarto significa intimidade. Seu quarto é só teu, não é para ninguém ver. É teu e do teu marido, é só para vocês dois. Você não leva qualquer um para dentro do quarto. Você não mostra o teu quarto para qualquer um. Você não diz, eu vou limpar meu quarto e fica lá. Não. O povo hoje em dia está tão com falta de sabedoria, de visão, de compreensão. E isso traz problemas, traz dificuldades. Principalmente se não estiver firme na fé, alicerçado na palavra, buscando a Deus. Alimento diário é isso, é buscar a Deus todo dia. Nossos problemas, as nossas queixas, as nossas dificuldades não é para ser falado para qualquer um, qualquer jeito, não. Não é. Ela deixou esse exemplo. Ela deixou este exemplo. A Sunamita nos deixou esse exemplo. Não fique abrindo a tua boca, contando a tua vida para qualquer um. Cada um que passa, mas está me faltando isso, eu não tenho aquilo, e aquele outro, e mais o outro. Não. Sabedoria, discernimento, conhecimento, busque a Deus antes de abrir a boca. Mas eu tô tão desesperada que eu quero falar, mesmo em meio ao desespero. Segure, contorne o desespero, a ansiedade, a depressão. Esta mulher tinha todos os motivos para sair gritando, desesperada, chorando, clamando para qualquer um que passasse na rua. Primeiramente para o esposo, para os empregados, para todos. Mas ela se controlou, porque não é qualquer um que precisa saber da minha, da tua dificuldade, da minha, da tua intimidade. Conta para Deus, conta para Jesus onde é a tua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência ora e tu vais vencer o que tu precisa. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Precisa contar. Para o irmão, para a irmã, para o amigo, para a amiga, para a cunhada, para o cunhado, não. Conta para Jesus. Conta para quem precisa saber
Ah, mas ele está vendo? Sim, ele está vendo. Mas enquanto você não abrir a tua boca e conversar com ele, pedir a ajuda dele, ele não faz nada. Ele deixa ali, é teu livre-arbítrio, ele te ensinou, ele me ensinou que precisamos falar com ele. Se não falamos, ele não pode fazer nada. Vamos continuar a leitura? Quer ver? E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolhendo-se àquele quarto e se deitou. O profeta chegou e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, disse para o seu companheiro, aquele que andava sempre com ele, ele não andava sozinho, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com desvelo, com cuidado, foi o que eu disse. Ela era um exemplo de bondade, de generosidade. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se lhe fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, não, eu estou bem, vai, tudo bem. Ela não pediu nada, ela não se queixou de nada, ela não queria nada. Ela estava dizendo para Geazi transmitir ao profeta que estava tudo bem, que ela tinha tudo que ela precisava, que ela não precisava de mais nada. Estava bem a sua vida. Então disse ele, que se há de fazer a ela? Perguntou o profeta. Que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Neste momento que eu digo, cuidado ao abrir a tua boca sem primeiro consultar a Deus. Precisamos primeiramente consultar a Deus. Aqui o profeta errou, assim como Elias errou lá no passado. Esse não foi o primeiro profeta que errou, Elias também errou. Elias disse que não ia chover por conta própria. Não foi Deus. Não foi Deus que mandou. Foi Elias que disse, não vai chover. E fechou as comportas do céu, porque ele era o homem de Deus. Ele era o homem de Deus, ele usou fé e Deus honrou a fé dele. Só que já fazia 3 anos que não chovia, Deus teve que ir lá conversar com Elias e dizer, Elias, não tem mais água, a seca está demais, o povo está morrendo, o povo está padecendo. Agora eu vou intervir. Já que você não está pedindo para mim, você já fez isso sem me consultar. Eu te honrei. Mas você não conseguiu ainda parar para ver que está na hora de parar e pedir? Eu vou intervir. Vai chover, vai lá e avisa que vai chover. Deus teve que chamar a atenção. Deus chamou a atenção de Elias e fez Elias correr para ir avisar para o rei que ia chover. Aqui também. Aqui também. O profeta Eliseu mandou o seu rapaz, o seu moço. Vai lá e veja o que ela precisa, o que falta para ela. Mesmo ela dizendo, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, o moço chegou e disse, ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Só que a palavra do Senhor diz assim, que o marido desta sunamita já era velho. Já era velho. Então ela estava satisfeita com aquela vida. Ela não precisava de mais nada. Estava bem como ela estava. Mas o profeta se incomodou com aquilo, que ela não tinha filhos. E o profeta, olhe bem, preste atenção, não foi Deus que mandou. O profeta, olhe. E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele, chama. Agora ele está mandando o Geazi lá, chamar ela, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, ela não entrou. Discrição.
Cuidado onde você entra, a maneira que você entra, com quem você fala, como você porta. Ela ficou à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Poderíamos dizer que ela fez igual a Sara, que não creu? Não é que ela não creu. É que o profeta não disse: ó, Deus manda eu te dizer. Se o profeta tivesse consultado a Deus e Deus mandado ele fazer isso, ele chegaria a ela e diria: Deus manda eu lhe dizer. Ao determinado tempo, daqui 9 meses, quando eu passar aqui, você vai estar com o filho no colo. Foi aí que ela se preocupou. Ela, aqui mais uma vez, prova que ela era uma mulher de Deus e ela tinha discernimento do que ia ser homem e mulher de Deus. Não mintas a tua serva. Verso 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. De novo Deus concedeu. Por quê? Porque se ele era o profeta, o homem de Deus, Deus vela em cumprir a sua palavra. Aquilo que o profeta, o homem de Deus fala, tem que acontecer. Quando é de Deus. Tem muitos aí que se dizem homem e mulher de Deus, mas não são. Daí não acontece nada. Só fica no barulho, no estardalhaço, porque não são de Deus. Mas Eliseu era o profeta, o escolhido, chamado de Deus, e Deus honrou a palavra que ele deu àquela sunamita. Aleluia. Há problemas de eu dizer para você: Deus está me dizendo que vai te dar uma casa, Deus está me dizendo que ele vai te curar disso. Se Deus não ordenou, não faça. O preço a se pagar pode ser caro, principalmente se você não vive a palavra de Deus e está brincando café alheia. Mas aqui neste caso, o profeta não estava brincando café alheia. Ele foi comovido. O marido já é velho. Amanhã depois esse homem morre, essa mulher vai ficar sozinha. Ela precisa ter um filho. E empenhou a sua palavra de profeta, de homem de Deus. E passou-se os 9 meses e ela concebeu e teve um filho. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Olha aqui, um problema dos homens. Leva para a mãe. Vai lá que a sua mãe se vire. A grande maioria dos homens só vai quando a situação já tá preta, daí ele resolve de fazer alguma coisa. Se não vai lá com a tua mãe que se vire. Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. Leve-o à sua mãe. O filho é dela. Ele quis dizer: o filho é dela, ela que se vire. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E agora? Se fosse que o Senhor tivesse ordenado, o filho não teria morrido. Mas Deus estava aqui. Trabalhando na sunamita para honrar a fé daquela mulher, e iria trabalhar no profeta, para o profeta saber: não me deixa, não faz as coisas de qualquer jeito. Ele estava dizendo: Eliseu, olha lá, Eliseu, presta atenção,
Se eu não ordenar, não faça. Se eu não mandar, não vá. Não diga eu falei se eu não falei. Não diga pegue se eu não mandei pegar. Era isso que Deus estava dizendo para Eliseu. O filho morreu. Há problemas em abrirmos a nossa boca sem a ordem do Senhor. E mesmo assim, o filho morto, ela dizia para todos: vai tudo bem. Ela foi lá falar com o marido que ela precisava falar com o profeta. Naquele tempo não se falava com o profeta todo dia, toda hora, não, nem sequer era na igreja, tinha um lugar de conversar, mas era de tempos em tempos. Não era assim como hoje. E o marido perguntou: mas por que você quer falar com o profeta? Ela disse: vai tudo bem. Nem para o esposo ela não contou. Porque o esposo, ela conhecia, já era velho em idade, já ia querer preparar o enterro, o velório, e ela sabia quem era Deus. Ela ficou quieta, ela só disse: vai tudo bem. O filho na cama, ela pôs o filho na cama do profeta. E o marido disse: então vá. E ela pegou e foi. Foi atrás do profeta onde ele estava a falar com ele. Vai tudo bem. Oh, aleluia. E ele o tomou e a levou à sua mãe, e ele morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um moço e uma das jumentas para que eu corra. Você já pensou? Esse marido também não tinha discernimento, conhecimento nenhum, era bem morninho, digamos assim, porque ela disse, ó: dá-me um dos moços, uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus. Ele podia ter dito: não, eu vou junto, eu quero ir junto, eu vou junto com você. Ela disse: eu quero correndo. Mesmo assim, ó, não ligou a luz na cabeça daquele marido que estava acontecendo alguma coisa. Mesmo ela dizendo para o marido: vai tudo bem, ela disse: vai tudo bem, mas ela disse: eu quero ir correndo. Me dá um dos moços e uma jumenta para que eu corra. Corra ao homem de Deus. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse a seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando tu disser. Somente quando a minha esposa, a sunamita, mandava separar, separa, senão você vai andando e puxando a mula até chegar no nome de Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não converse com ninguém. O teu serviço é levar ela, cuidar dela e levar. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo-a, olha, preste atenção. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. O homem de Deus reconheceu ela de longe. Eis aí a sunamita. Te reconhecem como mulher de Deus? Assim como a mulher de Deus reconheceu o homem quando passava, que era o profeta, o homem de Deus, agora o homem de Deus reconheceu ela chegando. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Agora o profeta manda perguntar: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem, vai tudo bem. Foi o que ela respondeu para o moço. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus. Ela se segurou, ela se comportou, ela não chorou, ela não gritou, ela não se desesperou, até
até chegar aonde ela deveria chegar. No momento que ela chegou no homem de Deus, ela caiu em terra, segurou os pés do homem de Deus. Aí o moço quis tirar, que não era comportamento normal, uma mulher pegar no homem. Mas ali, naquele momento, a angústia, a tristeza, a amargura, a depressão, a ansiedade, o desespero tomou conta daquela mulher, que ela agarrou os seus pés e começou a chorar. Oh, aleluia! Porém, o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aqui mais uma prova que aquele filho não foi Deus que ordenou. Cuidado com tua boca. Cuidado. Cuidado com a tua boca. Porque não é de Deus, Deus não assina embaixo. Era o homem de Deus. Mas ele disse para Geazi: deixa ela está amargurada, ela está triste, ela está desesperada. E Deus não me mostrou o que é. Agora Deus estava provando o homem de Deus. Nesta situação, chegou a hora de Deus provar: você é ou não é o meu profeta? Você vai me honrar como um homem de Deus ou não? Aleluia. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Eu te pedi que eu queria um filho? Oh, Deus. Não, disse eu, disse o profeta. Não. Não me enganes. Ela disse: não me enganes. Oh, aleluia. E ele disse a Geazi: olha, outro erro. Sempre é mais fácil mandar outro no lugar. Sempre. Eis o comum do mundo. O ser humano é desta maneira. É mais fácil mandar outro. Vá você no meu lugar. Vá ela no meu lugar. E tem coisas que não é assim. É eu e Deus, é você e Deus e acabou. Ponto final. Não adianta mandar outro. E ele disse a Geazi: cinge teus lombos, toma meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda, não perca tempo. E vá correndo, ele estava dizendo para Geazi: corra. Oh, aleluia. E se alguém te saudar, não lhe responda. Vai, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Não adianta adorar o que não é Deus. Não adianta buscar o que não é Deus. Era o bordão do sacerdote, do profeta. Mas sem o profeta, sem o homem de Deus, aquele bordão não tinha valor nenhum. Preste atenção. Preste atenção, que Deus te abra visão e entendimento nesta manhã, neste dia. Compreenda. O poder não estava no bordão. A unção não estava no bordão. A profecia, o dom do profeta não estava no bordão. Como não está nestas coisas que você usa aí, dizendo que é o caminho para te levar a Deus. Não é. Oh, aleluia. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou, continua morto. Não jogue para cima da tua mulher, não jogue para cima do teu marido, não jogue para cima dos teus filhos, não jogue para cima dos teus pais. É você e Deus. Coisas que é só você e Deus. O profeta quis jogar a responsabilidade. Vai lá, Geazi, pega o meu bordão. Não conta que o bordão tinha algum poder, alguma coisa. Vai lá e toca nele, põe em cima dele. Pensando, ele vai pôr lá, o menino vai saltar da cama, vai.
Não aconteceu nada. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Agora sim a coisa pegou. Agora sim a mão de Deus pesou. Deus provou o seu profeta. O que é que Jesus disse para mim, para você, para nós, lá no Novo Testamento? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo, porque o teu pai que te vê em segredo te responderá. Oh, aleluia. Para de falar a tua vida, de mostrar a tua vida para qualquer um. Tem coisas que é para ficar lá dentro. Não é para todos ver, não é para todos saber. Agora aqui, o profeta Eliseu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Não diz qual foi a oração que o profeta fez, mas vamos colocar aqui, eu e você, nós. Provavelmente ele reconheceu o seu erro primeiro, porque fechou a porta. Ninguém precisava ouvir o que ele ia falar, o que ele estava conversando com Deus. Foi a hora do seu secreto, da sua intimidade com Deus. E essa criança estava na cama do profeta deitado. Estava no quarto do profeta, do homem de Deus. Provavelmente, primeiramente, quando Geazi veio e disse não aconteceu nada, ele continua morto, o profeta começou a entender, não, eu errei, não foi Deus. Não foi Deus que me mandou dizer para aquela mulher que ela vai dar um filho, fui eu que a minha emoção que disse. E Deus deu porque ele honrou que eu sou o seu servo, sou o seu profeta, o seu ungido, então Deus honrou a palavra. Mas agora o filho está morto, a criança morreu. Perdão, Deus. Perdão por me precipitar, por abrir meus lábios e falar aquilo que eu não deveria ter falado. Não brinca com as coisas de Deus são sérias. Não brinca. Não tire sarro daquilo que você não sabe, do que você não vê, do que você não compreende. Hoje está muito aí uma tiração de sarro quando ouvem o crente falar na língua do céu, na língua do Deus, na língua dos anjos. Cuidado que o Senhor vai te pegar. Cuidado, não brinca. Não brinca com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, são santas. Orou ao Senhor, pediu perdão, clamou misericórdia a Deus. E daí o que ele fez? Subiu na cama, deitou-se sobre o menino e pondo sua boca sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele, mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Aqueceu. Oh, aleluia. Depois andou naquela casa de uma parte para outra. Por que a Bíblia não fala? Por que não relata aqui o que ele estava fazendo enquanto ele andava? Ele estava falando com Deus. Ele fez o que ele achou que deveria fazer. Eu vou subir em cima e vou aquecer, ele pode ressuscitar. Mas não ressuscitou. Esquentou a criança, a carne esquentou. Ele saiu dali, estava sem vida ainda. Ele começou a andar para lá e para cá dentro daquele quarto. E enquanto ele andava para lá e para cá, pode ter certeza que ele estava falando com Deus. Deus, eu sou teu servo. Me perdoa por ter me precipitado. Essa criança está morta, está sem vida. Que vai ser desta mãe, deste pai, quando o pai souber que a criança morreu. Tornou a subir novamente, se estendeu sobre ele, e agora, porque ele orou, porque ele suplicou a Deus, porque ele se humilhou, pediu perdão a Deus,
o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ressuscitou. Oh, aleluia. Mas se não fosse o homem de Deus, que vivesse em comunhão com Deus, que tivesse direitos adquiridos, se alimenta todo dia da palavra de Deus, que busca conhecimento do céu, que faz leitura da palavra de Deus, que ora, que jejua, que se consagra. Oh, aleluia! Será que o menino teria ressuscitado? Oh, aleluia! Era o homem de Deus. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse ele: toma o teu filho. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E entrou ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, tomou o seu filho e saiu. Honra a quem honra. Não dê honra para qualquer um. Não dê honra de qualquer jeito, não dê honra para qualquer um. Dê honra para o homem, para a mulher de Deus, que fala a palavra de Deus, que te ensina a mensagem de Deus segundo a palavra de Deus. Não vá atrás de comichões, não deixe comichões nos teus ouvidos, não deixe blá 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 entrar. Aprenda a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo. Isso só vai acontecer quando você começar a ler a palavra, a estudar a palavra de Deus, alimento diário todos os dias. Não é vendo palavrinhas aí, não é ouvindo palavrinhas aí, não, tem que ser a palavra de Deus, o recado de Deus. Aleluia. Preste atenção no que o Senhor tem te falado, o Senhor está te instruindo. Não decrete morte, preste atenção, não decrete morte onde Deus não decretou. Se Deus decretou vida, vai viver. Foi uma prova, aqui foi uma prova, primeiro para demonstrar, para que Eliseu visse que aquela mulher era realmente uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher obediente, bondosa, generosa, de ousadia, ousada. E para provar por profeta que ele não pode fazer nada segundo a sua própria vontade, tem que estar segundo a palavra de Deus, e se Deus ordenar. Aleluia. Ela não preparou o funeral, ela não preparou o enterro. O que ela fez? Correu atrás da vida. Ela sabia: quem me deu esta criança foi o profeta. Ele pediu a Deus, foi ele. Eu não pedi. Para mim, eu estava com a minha vida boa, eu não pedi, eu estava vivendo bem. Foi ele que achou que eu não estava vivendo bem. Então é ele que é responsável pela vida do meu filho. Eu vou atrás dele. Correu atrás da vida. Sexto exemplo. O exemplo arrasta muito mais do que um discurso. Você pode falar, discursar, palavra. Mas aquilo que vem você fazer grita bem mais alto do que você fala. Somos ou não somos exemplo de homens e mulheres de Deus? Tanto a sunamita quanto aquela jovem escrava de Naamã deram testemunho de Eliseu, homem de Deus. Assim como Eliseu deu testemunho da sunamita, mulher de Deus. Sétimo, sempre tem alguém nos observando. Sempre. Não interessa onde você vá. Pode não ter nenhum parente, nenhum amigo, ninguém que te conheça, mas sempre tem alguém nos observando. Uns nos observam para se espelhar na nossa vida, para ter inspiração, para se levantar,
Mas há aqueles que buscam algo na nossa vida para nos atacar, para tentar nos derrubar. Sempre tem alguém espiando. Sempre tem alguém que vai ver e vai dizer isto ou aquilo. Então, se comportem todo o tempo como homem de Deus, mulher de Deus, em todo o teu viver, no vestir, no andar, no falar, no agir, no comer, no sentar, no deitar, no levantar, a todo momento, seja de Deus. A mesa, vamos voltar lá no comecinho, ela pediu para o marido, vamos preparar um quarto, que era sinal de morar, mora conosco, morada. Cristo mora no meu coração, tem morada, tem um quartinho aqui. Colocar uma mesa, sinal de honra. Senhor, aqui tem uma mesa para o Senhor. Tu és o morador de honra da minha casa. Quarto, morada, mesa, honra. Exemplos de honra. Davi honrou a Melquisedeque na mesa. Samuel honrou a Davi na mesa. Cristo nos disse que a mesa está posta e preparada para aquele que entrar e for morar com ele, ceiar com ele na glória. Mesa, sinal de honra. E o honrado não se vê como grande. Você que se julga grande, importante, cuidado. O honrado, o homem, a mulher, o servo, a serva de Deus, não se vê como grande. Sempre se sente pequeno. Davi se sentia pequeno. Mefibosete se sentia pequeno. Oh, aleluia. Oh, aleluia, humildade. Cadeira. A cadeira simboliza posição. Deus confiou a sua missão, o seu projeto a Eliseu. E também a mim e a você. Posição, posicionados. Mesa significa posição. Qual é a tua posição? És servo de Deus? És obreiro do Senhor? Cordeiro. Candeeiro. Candeeiro, ou luz, candeeiro, é aquele lugar que tinha luz, não era luz como é de agora. E o candeeiro significava comunhão. A luz do candeeiro devia permanecer acesa para iluminar o lugar. A minha fé, a tua fé, só ilumina se ela estiver acesa. Não podemos deixar morrer. Não podemos parar no meio do caminho e estacionar porque ela morre. E se ela morre, não mostra quem somos. E se não mostra quem somos, não vão conhecer a Deus, a Cristo, porque eu e você somos o espelho do céu, o espelho de Deus. Reflete a glória de Deus. Aleluia. Candeeiro, comunhão com Deus, com o céu, como cidadão do céu. O inimigo sempre está usando pessoas para tentar apagar a nossa luz. E como? Como ele usa? O inimigo sempre usa pessoas para tentar apagar a nossa luz. É o prazer dele levantar pessoas para destruir a família, destruir o lar, destruir a nossa vida, para nos entristecer, para tirar o sono, para zombar, para rir, para tirar a paz. Ele sempre usa. E se você é mulher, homem de Deus, e somos como a sunamita que temos visão, se temos visão, temos quarto, intimidade com Deus, vamos orar, vamos clamar a Deus. Deus, tu tá vendo? Deus, tu tá vendo? Olha o que estão fazendo.
Olha o que estão fazendo, estão denegrindo, Senhor, não só a mim, mas principalmente a Ti, porque é a Ti, Senhor, que eles querem atacar, é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, atacando a mim, estão sujando a Ti. Oh, aleluia! E Deus que cuida de mim e de você como a menina dos seus olhos, aleluia! E que não rejeita o coração aquebrantado e contrito, venha ao nosso socorro. Foi o que aconteceu com Eliseu. Ele orou, ele chorou, ele falou com Deus, ele pediu perdão para Deus. Eu fiz, Senhor, porque eu achei que ela precisava desse filho, e agora ela já se apegou, ela ama esse filho não pode ficar morto, Senhor, ressuscita ele. Mas essa oração ele só podia fazer ele e Deus. Intimidade com Deus é isso, ninguém precisa ouvir, ninguém precisa saber, é ele e Deus. Aleluia. Ele e Deus, você e Deus. Oh, aleluia. É necessário estar continuamente em comunhão com Deus, para que a chama não apague, o candeeiro não apague, a luz não apague. Se está apagando, se apagou, clame misericórdia. Vá para o teu secreto e clame misericórdia, para que o Senhor acenda de novo a chama, para que o Senhor confunda aqueles que te perseguem, para que o Senhor faça alguma coisa naqueles que te difamam, naqueles que estão tirando a tua paz, naqueles que estão roubando a tua alegria, o teu sorriso, o teu sono, a tua esperança, que estão trazendo dificuldade para a tua vida. Deus conhece a todos, só seja consciente no orar. E a palavra do Senhor diz assim, que nós precisamos ter sabedoria para orar e falar com Deus, porque se Deus tem um plano de salvação na vida deles, que o Senhor entre com providência, toque neles, para que eles sintam o seu erro, o seu pecado, caiam de joelho, reconheçam que é Deus na minha vida, que é Deus na tua vida, clame misericórdia ao Senhor, clame misericórdia ao Cristo, ao Filho de Davi. Oh, aleluia, reconheçam que existe um Deus, aleluia, nos céus, que nos contempla, e que além de ser amor, ele é justiça e fogo consumidor. Porque se este ou esta não fizer isto, Deus que conhece o coração, a mente, o pensamento, Deus abate. É a sua palavra. Exemplos da sua palavra. Estavam zombando do profeta, sobe calvo, rindo, calvo é careca. Aqueles jovens gritando atrás do profeta. A palavra do Senhor diz que o Senhor enviou ursas e devoraram aqueles jovens. Matou, comeu, devorou aqueles que estavam zombando. Cuidado você que zomba do homem, da mulher de Deus. Cuidado que o Senhor vai te pegar. Miriam zombou de Moisés lá no deserto. O que aconteceu com Miriam? E não foi só Miriam e Arão. O que aconteceu? Deus deixou leproso. Deus enviou lepra, deixou leproso. E quando Moisés viu aquilo, ele chorou. Ele pediu, Deus é a minha irmã, eu perdoo ela, Deus. E o que é que Deus disse? Qual foi a resposta de Deus? Oh, aleluia. Deus é amor. Glória a Deus, Deus é amor. Aleluia. Mas a resposta de Deus para Moisés foi, Moisés, se cuspiram no teu rosto, tu és o meu ungido, o meu escolhido. Eu vou deixar para lá? Eu vou deixar para lá, Deus disse para Moisés, eu vou deixar para lá. Não, Moisés, ela vai ficar. Até determinado tempo ela vai ficar leprosa. Até ela reconhecer quem
É você, que é o meu ungido, o meu escolhido? Oh, aleluia! E quem sou eu? Que sou Deus acima de tudo, que vejo tudo, contemplo tudo, estou vendo tudo. E ela ficou leprosa. Teve que ficar lá afastada de Israel, tanto Miriam como Arão. Cuidado! 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 Preço a pagar. Talvez você não suporte. Assim como tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são provação, permissão de Deus, tem coisas que é a mão de Deus cobrando. E se o homem e a mulher não clamam misericórdia para Deus, acaba até mesmo perdendo a vida e perdendo o céu, porque Deus dá chance, Deus fala, Deus usa, Deus fala, Deus usa. Através de um louvor, através de uma oração, através de uma mensagem, através do viver de um servo, de uma serva de Deus, mas a pessoa não quer. Se ela não quer o seu livre-arbítrio, Deus não vai contra. E a mão de Deus pesa. E a palavra do Senhor diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Principalmente se a pessoa se levanta contra o escolhido ou a escolhida de Deus, porque aleluia, diz a palavra do Senhor que eu sou a menina dos olhos de Deus, escolhida, chamada por Deus, separada por Deus, nomeada por Ele. Tu és escolhido de Deus. Por mais que eu ou você nos sinta pequeno, insignificante, para Ele, para Deus, para o céu, temos valor, temos muito valor, sim. Não importa quem se levanta contra, não importa se está fazendo macumba, feitiçaria, fazendo o que for, aleluia. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus sabe o dia, a hora, o local, o que fez, como fez, a roupa que estava vestido, como se comportou, Deus sabe tudo. E se for preciso abater, Ele abate, assim como Ele fez com aqueles jovens. Sobe calvo, triste fim foi o deles, as ursas os devoraram. A mesma coisa aconteceu com aqueles que perseguiram Daniel, só porque ele era o homem de Deus, o ungido, o escolhido, o que todos os dias orava, diz a palavra do Senhor, que abria a janela do seu quarto 3 vezes o dia e orava e clamava, diz a palavra do Senhor. O que é clamar? É orar em alta voz, gritava em direção de Jerusalém. Mas sempre tem os enviados de Satanás que estão ali, ó, em volta, com o ouvido aguçado, olhando, e ao invés de ouvir a Deus, de quebrar o seu coração, a sua vida e se entregar a Deus, ainda começam a perseguir, ainda começam a caluniar, a blasfemar de Deus, a zombar do homem, da mulher de Deus. E Deus provou ali. Quer ver o que Deus fez? Deus disse assim: você vai até o final, Daniel, você vai para a cova. Foi lançado Daniel na cova dos leões. Os leões estavam famintos, mas não devoraram Daniel, porque Daniel era o homem de Deus. Ele não estava fazendo nada errado, ele estava adorando a Deus, ele estava buscando a Deus, ele estava louvando a Deus, ele estava orando a Deus, ele estava entregando a vida, a família, os vizinhos, o povo de Deus na mão de Deus. Aleluia! Aleluia! Passou a noite na cova dos leões e os leões não comeram, porque era o escolhido de Deus. Mas aqueles que estavam em volta, que queriam a morte de Daniel só porque ele era o homem de Deus, o crente, o fervoroso, o que buscava Deus. Oh Deus! Diz a palavra do Senhor que nem chegaram vivos ao chão, os leões os devoraram no ar. Aleluia! 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 Deus cuida do seu ungido, do seu escolhido, como a menina dos seus olhos.
Seja fiel a Deus até o final, seja com a morte ou com a vida eterna, com a ressurreição, o arrebatamento de Cristo. E Ele vai te fazer assentar à mesa. A mesa está posta, disse Jesus. O banquete está pronto. Mas para chegar lá precisa servir a Deus. Precisa se entregar a Cristo como teu único, suficiente Salvador. Precisa ser batizado nas águas, reconhecendo: agora eu quero mudança de vida, eu quero morrer para o mundo, eu quero morrer para a religiosidade, eu quero morrer para tudo que me ensinaram que era errado e quero, ao sair das águas, nascer com Cristo. É nascer para Deus, é nascer para Cristo, o significado do batismo. Oh, aleluia! E andar e viver segundo a palavra do Senhor para poder morar no céu. Não vai se chegar lá de qualquer jeito. Uma vida sem Deus é uma vida sem descanso. O 11º passo, a cama. Ela colocou uma cama. E a cama simbolizava descanso. O que é que disse o salmista no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Oh, aleluia! Cama é descanso. Descansar aonde? Em Deus. Descansar em Cristo, na sombra do Onipotente, na sombra do Altíssimo. Aleluia! Vamos descansar em Deus. Vamos descansar em Deus. Aleluia! Descansa em Deus. Descansa em Deus. Entrega na mão de Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E tu que és amor, que és justiça, que és fogo consumidor, sabe o que fazer, como fazer, a hora de fazer. Ou se quebram, clamam misericórdia e mudam a maneira, o seu comportamento. Ou Deus abate. Uma forma ou outra Deus abate. E ainda mostra para todo mundo. Todos vão saber, assim como todos souberam o que aconteceu com os jovens. Todos souberam o que aconteceu com aquele povo que estava perseguindo Daniel. Todos souberam o que aconteceu com Miriam e Arão. Deus mostra para todos. Ó, este aqui está acontecendo isso. Eu pus um fim. Eu pus um fim. Por quê? Por causa disto que eles fizeram. Eles estavam perseguindo a minha ungida. Eles estavam zombando do meu ungido. Eles estavam difamando. Eles estavam tirando o sono, tirando a paz. Oh, aleluia. Deus mostra para todo mundo vai ver o que acontecer na tua vida foi Deus. Foi intervenção do céu, foi intervenção de Deus. Assim como a Miriam e Arão caíram de joelhos e clamaram misericórdia. Deus os perdoou. Só não esquece que Deus conhece aqui dentro. Dentro do âmago, no coração, na mente, Deus sabe o que passa aqui dentro. Se for só da boca para fora, para Deus não tem valor nenhum. Tem que rasgar. A palavra de Deus diz assim, que rasgaram as suas vestes. Hoje, o rasgar a veste é rasgar a alma, o coração, o pensamento, reconhecendo que tem um Deus no céu que está vendo, contemplando tudo. E que Ele é poderoso tanto para salvar, curar, dar vida, recriar o homem, como para matar, destruir e condenar. É a palavra de Deus. Isto é ser
Homem e mulher de Deus é viver segundo a palavra de Deus, não segundo o que o fulano, o ciclano ou beltrano falou, ou segundo o apóstolo, a missionária, não sei o que lá, que nem lê a palavra de Deus e fica ali de falação fiada, falou. Não, é segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. E 12º e último passo, quarto símbolo, a intimidade, que volta lá em São Mateus 6,6. Quando entrarem no teu quarto, fecha a tua porta do quarto e fala com teu Deus em secreto. Quarto é intimidade da casa. Não é para abrir para qualquer um. Não é para mostrar para qualquer um. Nem que seja da tua família, nem que seja amigo. Ah, mas é meu conhecido. Não. É a tua intimidade. Se você mora sozinho, é a tua. Se você é casado com a tua mulher, é do casal. Não é para ninguém. Tua cama não é para qualquer um chegar e deitar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: leito sem mácula. Não é para qualquer um deitar. O povo está vivendo tão longe da palavra de Deus, não leem a Bíblia, não buscam a Deus, não se alimentam diariamente, estão vivendo assim, ó, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e os problemas estão aí, as dificuldades estão aí. Por quê? Discernimento. Não tem discernimento, não vigiam, não oram. Aí Deus não pode fazer nada. Aqui, nesta passagem, Eliseu era a figura de pai para aquela mulher. Ele foi a figura de pai, de Deus. O marido, os empregados, Giase, não podiam fazer nada. Para eles, ela dizia: vai tudo bem. Ela sabia com quem que ela tinha que falar, que se ele era o homem de Deus, se ele empenhou a sua palavra, era só ele que poderia fazer alguma coisa e intervir. Intimidar é contar no secreto, para quem é de direito. Tem algumas coisas que deve se falar para o marido, algumas coisas que deve se falar para a mulher, falar para os filhos, para quem você tem de direito de falar, mas não é tudo. Tem coisas na minha vida, na tua vida, que é só com Deus, é só no secreto, é eu e Deus, é você e Deus. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode compreender. Só Deus pode resolver. Não é fulano, nem ciclano, nem beltrano. É só Deus. Não perca o ambiente do quarto. Não perca a intimidade com Deus. É fechado. É secreto. É você e Deus. É você e tua esposa e Deus. É você, o teu marido e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Com quem você está dividindo a tua intimidade? Mas agora tão... Misericórdia, Deus. Misericórdia. Misericórdia. Vou limpar meu quarto, vou arrumar meu guarda-roupa, vamos ver lá a limpeza, vamos ver lá a arrumação. E pensam, pode ter certeza que daquela multidão de comentários que tem ali, de curtida que tem ali, 1, 2, no máximo 3 são de incentivo de verdade, de coração para você. O resto estão rindo, zombando, blasfemando. Oh, aleluia. Jogando pragas, jogando maldições, porque, como diz um ditado antigo, o diabo não dorme de toca. Cuidado.
Quer fazer, faça. Mas seja homem, mulher de Deus prudente. Ore enquanto está fazendo. Ore antes de fazer. Ore depois. Peça para Deus fechar. Fecha para Deus arrumar. É só Deus. É só Deus. É tua intimidade com Deus. Precisamos saber o que fazemos. Como fazemos, como andamos, como nos comportamos. Há uma nuvem de testemunhas, diz a palavra do Senhor. Há uma nuvem de testemunhas. Só tentando nos destruir. Só. Aleluia. Pode até não parecer e meu rosto não dizer, mas vai tudo bem. Era assim que a sunamita respondia pro seu povo, mesmo estando com o seu filho morto. Vai tudo bem. E corre ao profeta, o mesmo que abençoou, e ela pergunta: como vai a tua vida? O seu filho, teu marido? Com voz de choro ela assim respondeu: vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela conta aos profetas o que o filho aconteceu. O que foi que aconteceu? O meu filho passou mal e logo depois morreu. Pensou ela que o Senhor havia esquecido, dando um filho para ela. E logo depois tomado, Eliseu entra no quarto onde estava o menino, deita sobre o menino para esquentar. Deus de novo aparece e o milagre acontece e o menino ressuscita, ressuscitou. Aleluia, vai tudo bem. Vai tudo bem? Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É assim que acontece e o povo não percebe. Com você também. Só tem sal lá no armário, uma roupa, um sapato, mas vai tudo bem. Deus fechou todas as portas, não consegue mais orar, só chora pois palavras você não tem. Quando o povo te pergunta como vai a tua vida, você responde sorrindo e cantando: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, mesmo faltando pão, vai tudo bem, no meio da provação, bem mesmo faltando dinheiro, no meio do desemprego, vai
vai tudo bem, vai tudo bem, mesmo faltando amigos, mesmo tendo inimigos, vai tudo bem. Enquanto estiver na prova, eu vou cantando e dando glória, porque o Senhor é o meu amigo. Deus mandou eu vir aqui pra contigo assim falar, que Ele hoje põe um fim nesta prova no teu e no meu lar. Vai mudar o cativeiro, tudo novo vai te dar. E essa palavra é de Deus, é só receber. Está crendo? Vai tudo bem? Eu te coloquei no vale e você não vai murmurar. Quando te apertei mais forte, só você me adorou. Já entrei com providência. Preste atenção. Você é vencedor. Já entrei com providência. Resolvi a audiência. Te declaro vencedor. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Não chore, não resmungue, não lamente. Corre para os pés daquele que diz: vai tudo bem. Esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra não torna vazia. Esta palavra, quando vem do céu, do trono de Deus, faz o que lhe apraz. Basta somente crer, confiar. Santo e poderoso Deus, eu te louvo, ó Pai, neste momento, pela vida, Senhor, deste irmão, desta irmã, jovem, adolescente, idoso, não importa, Senhor, a idade, mas que aqui passou, que aqui ficou. Tu conhece a todos, Senhor. Tu sabe como abençoar, o momento de abençoar, o que fazer, como fazer, o agir é teu, diz a tua palavra. Mesmo que nós estejamos passando pela prova ou pela permissão, é o Senhor que está na direção, é o Senhor que está no comando. E eu te louvo, Senhor, nesta manhã por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor me deu. Às vezes não é o que eu queria, o que este irmão, o que esta irmã queria, mas é o que tu queres, como tu queres, segundo a tua palavra. Oh, aleluia, a tua palavra, Senhor, não volta vazia. Oh, aleluia. Intervém, Senhor. Intervém segundo a tua palavra. Estamos colocando nas tuas mãos e na tua presença nossa família, esposo, a esposa, os filhos, as filhas, os sobrinhos, netos. Não sei quem ela está colocando, mas tu conheces. Assim como colocamos os nossos inimigos nas tuas mãos. Ai, tu sabe. Tu sabe o que fazer, o como fazer, e o agir é do céu, é de Deus, que tudo contempla, que tudo vê, que tudo sabe, Senhor. E eu creio na tua palavra que diz assim, Senhor, que se eu te pertenço assim, oh, aleluia, como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mesmo que dentro da minha casa haja alguém que não serve a Deus, mas se eu sou do Senhor, diz a tua palavra, que tu cuida até daquele que ainda não te serve, porque um dia vai te servir, um dia vai te buscar. Eu sei que tu cuida de mim, eu sei que tu cuida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar, assim como tem cuidado, Senhor, deste irmão, desta irmã, do seu lar, da sua família.
e vai continuar abençoando. Por isso que eu entrego mais uma vez na tua mão a nossa família, o nosso lar. Assim como coloco os nossos inimigos, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Primeiro eu oro, Senhor, que os perdoe. Que dê a este, Senhor, a chance de se humilhar na tua presença, reconhecendo Deus. De se humilhar e clamar o socorro de Deus. Reconhecendo que tu és Salvador. Oh, aleluia, que sem o Senhor Jesus um dia não verão a Deus, porque é através de Cristo, da salvação em Cristo, que veremos a Deus. Mas também, Pai, se não o quiserem, oh, aleluia, é a tua palavra, Senhor, e tu vela em cumprir a tua palavra. Tu sabe o que fazer, o como fazer. Que não seja segundo o que eu quero, como eu quero, mas como tu queres, disse Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus que eu peço, Senhor. Age segundo tu queres, ó Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Paizinho querido. Para honra e glória do teu nome. Para louvor e adoração do teu nome. E para que se enche o reino dos céus em o nome de Jesus. Graças a Deus. Cura, liberta, salva, perdoa, transforma. Traz o livramento e o socorro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louve a Deus. Adore a Deus. Aproveite o tempo que o Senhor tem te dado. Não termine esse dia sem buscar a Deus e a presença do Pai. Não termine este dia sem falar com Deus. Sem entrar no teu secreto e se derramar na intimidade com Ele. Não deixe as horas passar. Tudo que eu e você temos é o tempo. Nós não temos mais nada. Nada deste mundo nos pertence, nem a casa, nem o carro, nem a roupa, nem o que está dentro da casa. Nada nos pertence. Porque se o Senhor disser é hora de levar a minha igreja, é só você que vai. O resto fica tudo. Nem teu marido, nem a tua mulher, nem teus filhos, nada. É só você e Deus. Se apegue a Deus e ao tempo que Ele te dá. Ele te deu discernimento, conhecimento para administrar o tempo. Pare de se queixar, de dizer que não tem tempo. É você, é eu, é nós que temos que administrar o tempo, porque a única coisa que Deus colocou na nossa mão por direito é o tempo. Administre o teu tempo, tenha tempo para orar, tenha tempo para louvar, tenha tempo para agradecer a Deus, tempo para todas as coisas. Diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E há um propósito, porque o tempo foi determinado por Deus. Aleluia. Então aproveita o tempo. Enquanto você está vivo, aproveita. Porque se o Senhor pedir a tua alma hoje, para onde irá a tua alma? Foi a pergunta do Senhor para aquele jovem. Jesus perguntou para aquele jovem, o que tu tens preparado para quem será? Se hoje pedirdes a tua alma, ó jovem, o que tu tens preparado para quem será? E ele era rico. Ele tinha tudo. Tinha celeiros cheios, tinha casa cheia, tinha tudo. Mas Jesus mostrou para ele naquele dia que tudo aquilo não era nada, ele não tinha nada. Você não tem nada. Você pode bater no peito o meu carro, a minha casa, as minhas coisas. Nada. Se você
descer a campa fria hoje. Nem a roupa que você prefere que vá, se você não tiver determinado alguém que não vá se desesperar de te ver morto e diga, não, é essa roupa que ela queria ir, que ele queria ir, nem a roupa que você escolheu não vão colocar em você. E tudo aquilo que você tinha vai ser de outra pessoa. Aquilo que você tinha, que se dava valor, estimava, vai ser jogado no lixo, vai ser queimado, porque era valor para você, não para quem estava morando com você, para o teu parente, para o teu amigo. Vai ser doado, vai ser queimado, vai ser jogado, vai apodrecer, vai estragar. Por quê? Porque nós não temos, na verdade, nada. É tudo de Deus. E Ele dá a quem quer como Ele quer. Então, aproveita o teu tempo, que a única coisa que você tem é o tempo. E é para que Deus nos deu o tempo? Para adorar e servir a Deus, conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus cada dia mais, para um dia poder morar no céu. Porque lá, diz a sua palavra, não entra pecado, lá não entra o erro, lá entra o salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que reconhece Jesus Cristo como único Salvador, porque não existe outro. Aquele que é batizado nas águas, a não ser que não dê tempo do batismo, que foi o caso do ladrão da cruz. Ele não tinha tempo. Daí o Senhor disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não quer dizer que ele já está no céu, ele está no seio de Abraão. Paraíso na Bíblia aqui significa seio de Abraão, lugar de descanso. E tem o lugar de descanso do salvo e tem o lugar de descanso do não salvo. Tanto que a palavra fala lá sobre o rico e Lázaro. Que o rico ficava lá vendo Lázaro e dizia, manda Lázaro vir molhar pelo menos os meus lábios. Tem o lugar. O tormento do que não quis a Cristo, que já foi posto lá separado, continua lá atormentando. Imagine como que vai ser o inferno depois. Que depois do julgamento ainda haverá o inferno, que daí é eterno. Que Deus possa esclarecer melhor no meu, no teu, no nosso coração. Meu abraço a todos que estiveram aqui comigo. Deus os abençoe. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Convido a me seguir aí nas plataformas, deixar teu comentário, deixar tua curtida, compartilhar, porque assim você está me ajudando a anunciar o evangelho do reino. Jesus Cristo cura, salva, batiza e batiza no Espírito Santo e com fogo, disse João. João Batista disse assim, vem um após mim que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! E ele voltará. Ele virá buscar a sua noiva. Faça parte da noiva de Cristo, se não quiser perecer eternamente no inferno. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê paz. Amém? Graças a Deus. Aleluia.